Você sabe o que é pemba? E por que se chama pemba? Do que é feita uma pemba? Quer saber a resposta de tudo isso? Vem saber com a gente. Um filho de pemba que tem fé, Nós temos fé. um filho de pemba que tem luz, Nós temos luz. pra iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estou aqui para mais um Doutrinando, quase que eu falei uma pílula, um Doutrinando aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a pemba, mas não só da pemba, nós vamos falar dos outros pós também. Você já ouviu falar de Efum, Ossum e o Agi? Já ouviu falar? Então vem saber. Antes disso, quero pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deem o seu like, nos ajude aí a crescer esse canal cada vez mais. Então dá aquele like legal, que isso que nos ajuda a crescer. Vamos começar falando, primeiro, antes da gente falar da pemba, porque a pemba ela é um instrumento, ela é um elemento mais da Umbanda. O Candomblé praticamente não usa pemba. Mas antes da gente falar da pemba, a gente tem que falar um pouquinho antes, daquilo que veio antes da pemba, que é a utilização dos pós, os pós sagrados, dentro das culturas africanas. E quando nós falamos em pemba, e isso está extremamente enraizado na africanidade dentro da Umbanda, nós temos que antes falar desses pós que eram usados no Candomblé, e até hoje são usados no Candomblé, e usava-se lá desde África. Onde nós temos três pós que vai aparecer aqui do lado, que é o Agi, ou Vagi, depende de como você fala. Nós temos o Ossum, e nós temos o Efum. O Agi é o pó azul, Ossum o pó vermelho, e Efum o pó branco. Vamos começando falando primeiro desses pós que vocês vão entender onde a gente quer chegar. Primeiro eu vou falar do Agi. O Agi, que é o pó azul. O Agi, ele é um pó de uma fermentação vegetal. Ele tem como composição, tá, um componente vegetal ali fermentado que dá esta cor azul. Tá? Ele é vegetal, ele representa o sangue africano, então ele é um elemento de cor preta, por mais que ele seja azul, mas ele é um elemento de cor preta, esotericamente falando. Tá? Ele está muito ligado a questões de ancestralidade, ele está muito ligado às questões da própria escuridão e dos senhores da terra. Então ele tem uma grande ligação com o Baluaê, com o Nanã, com esses orixás que tem muita ligação com o Agi. Tá? O Agi é um pó muito sagrado que, por mais que eu tenha estudado, eu nunca vou conseguir, ou então por hora não sei a tanta sua amplitude de utilização, porque eu não sou do Candomblé, mas ele é um pó muito utilizado. O que é muito legal nós falamos do Agi é que ele é um pó ligado à proteção espiritual. E o Agi ele deu origem a uma outra questão dentro da Umbanda que é muito utilizada em muitos lugares, que é o anil. Vocês já devem ter ouvido falar sobre toma banho de anil, passa anil na sua casa. E o anil, que é de origem mineral, ele não é de origem vegetal, ele acaba sendo o substituto do Agi. Então é quase que uma alusão às pessoas que não achavam o Agi começaram a substituir com o anil, e na Umbanda começou a se usar o anil para isso. Lembrando que o principal do Agi é a composição vegetal dele e não a cor. Então o anil ele só substitui a cor, tá? Então muito cuidado aí com essas substituições, porque o anil em suma ele só é um corante, ele não tem tanta função espiritual assim, como as pessoas acham, mas tem o Agi. Já o Ossum, que é o pó vermelho, que ele é um pó feito da casca e também ele é vegetal, tá? Ele é feito de várias árvores, na verdade de dois tipos de árvores que eu vou colar para vocês, que é a Bápia nitida e da Pterocarpus ossum. Tá? Uma tem cor vermelha e a outra tem cor amarela. Tá? São árvores africanas que dão este pó vermelho. E como a gente fala em vermelho, vermelho dentro do esoterismo vai estar ligado à ação espiritual. Um pó muito mais utilizado, não tanto para proteção, mas principalmente para abertura de caminho, e muito usado por orixás como Ogum, Xangô, Oxóssi, Iansã, que são os orixás mais ativos dentro do culto. Não são tão orixás tão passivos como a questão de Obaluaê e de Nanã. E o outro pó, que é aquele que a gente realmente vai focar mais, é o Efum. Tá? O Ossum também tem um certo substituto na Umbanda. Muitas pessoas fazem trabalho com o coloral.
o coloral, que é o urucum, tá? Que é o pó também vegetal, acaba sendo substituto do Oxum em muitos lugares e em muitos cultos. Entenda, meus irmãos, que a substituição não acontece agora, ela aconteceu lá atrás. E hoje, quando você vai numa casa e uma entidade pede, olha, usa coloral, usa anil, foi uma substituição que foi feita lá atrás por não achar esses pós e acabou se substituindo e se tornou uma tradição umbandista, e foi de lá que veio. Mas vamos focar no efum, que é o pó branco, o pó do calcário, pó mineral, tá? Que vem do próprio calcário, vem das montanhas lá de África, e este pó, como o próprio nome diz, efum quer dizer branco, é o pó branco mais ligado aos orixás brancos, que no caso, Oxalá e tantos e todos os orixás, até mesmo porque todos os orixás têm uma vertente, vamos dizer assim, um caminho branco, são usados na feitura desses orixás. E foi o efum, que vai mostrar aqui uma fotinha do lado, que ele nem é tão branco assim, ele é até meio cinza, que deu origem ao que nós chamamos de pemba. A pemba, que é o instrumento da Umbanda. Quando a gente começa a falar da pemba, por que chama pemba? Você sabe por que chama pemba? Chama-se pemba porque é o nome de uma princesa africana. Existe uma lenda de Angola, tá? Uma lenda que eram contadas, os angolanos contavam na senzala, contavam aqui no Brasil, e que deu origem ao nome pemba. Pemba é um nome e nós vamos ter várias origens, tá? deste mito que eu vou contar para vocês, desta pequena lenda africana, trocando algumas coisas. Vou contar aquilo que eu conheci porque eu ouvi das palavras de um próprio preto velho que veio de Angola, contando esta lenda, e também me deparei já com várias outras lendas, mas todas convergem para o mesmo porquê. Pemba era uma princesa, tá? Disse ali principalmente da região ali da África do Sul, tá? Por mais que eles tinham uma origem mais angolana, né? Uma origem angolana dessa lenda, mas diz que aconteceu lá perto da África do Sul, onde existiam grandes montanhas brancas com este pó branco, que é o calcário, que é o cal que nós usamos, né? O cal para fazer construções. E este pó branco, ele era utilizado para entrelaçar o mundo espiritual com o mundo físico. Com certeza é uma alusão ao efum, que é utilizado nas feituras, tá? Então este pó branco que era utilizado fazendo manchas e pequenas pontinhas ou pequenas pintinhas no corpo, faziam com que as pessoas se conectassem com o plano espiritual. Conta a lenda que um dia Pemba se apaixonou por um soldado, por um homem ali militar daquela tribo. E o rei não gostou nada disso, até mesmo porque, segundo aquela tradição, uma princesa só poderia casar com outro príncipe de uma outra etnia, de uma outra tribo. E ela, a enamorada, acabou fugindo para viver com esse soldado, ou algo assim, e acabou engravidando dele. O rei, muito irado, pediu que outro soldado, que o general, desse uma lição neste marido dela, neste suposto marido, que nem era marido, mas neste amante dela, que desse uma lição. Parece, segundo a lenda, que esse soldado vai lá e mata o marido da Pemba, e a Pemba começa a chorar, e a princesa começa a chorar, e mesmo grávida, ela chora, ela chora, ela chora, e ela vai até as montanhas e se pinta toda de branco para tentar falar com o seu marido, o seu suposto marido, que já tinha morrido, porque era assim que eles se comunicavam com o plano espiritual. E aí ela se pinta toda, e mesmo assim ela chora e ela morre. Ela é assassinada lá por outros soldados, e o rei se sente culpado, sobre tudo isso que acontece. Então ele institui um certo feriado ali, um dia que eles param, para ir até as montanhas pegar o cal. E o rei, antes dele decretar isso, ele não se pinta, mas ele se cobre todo com este pó branco, e ele tenta um contato com a Pemba, em vão, e não consegue. Então ele institui que durante vários dias os homens devem fazer isso para tentar entrar em contato, e ele acaba entrando em contato muito tempo depois. Pemba o perdoa, e ele começa a usar esses pós brancos nos rituais, esse pó branco para poder conversar com o plano espiritual. Então esse pó branco seria quase que um telefone. E esta princesa, que se chama Pemba, logo dá o nome a este pó, ao pó de Pemba, tá? E é daí que surge o nome Pemba na nossa religião. E a Pemba, que é esse instrumentinho que está aqui do lado, que é nada mais, nada menos, principalmente aqui no Brasil hoje em dia, que é um giz, é igual um giz de lousa, sendo que ele não é tão refinado, refinado não de requinte, refinado mesmo de refinaria, ele não é tão fino, o pó dele é mais grosso.
Então ele é um pó de cal, ele é feito de cal, feito de calcário, o giz também é, tá? Ele é o pó do cal ali misturado, não sei muito bem com o que, mas para dar esse formato, acho que até mesmo com água, viu? Que ele dá este formato. O importante nós falarmos é que a pemba, ela só se torna uma pemba depois de uma certa consagração. E existe um ritual de consagração de pemba que demanda de você enterrar essa pemba, porque a pemba tem que ser enterrada, ela tem vela, ela tem palavras de encantamento, tem cantos, tem ervas específicas, tem essências específicas, ela tem todo um ritual, e antes disso ele é só um giz. Então se você vai na casa de umbanda e compra aquele toquinho de pemba, né, que tem o nome de pemba, mas não o consagra, ele é apenas um giz. Qual vai ser a força energética dele? Ele vai ter a força energética que você acreditar que ele vai ter ali para você riscar o ponto, até mesmo porque os pontos de umbanda, seja em madeira, seja em qualquer, seja no chão, ele é sempre riscado com pemba, tá? É sempre desta forma. Então a pemba tem esse poder. Porém, quando a pemba é consagrada e consagrada devidamente, aí ela tem um grande poder de abrir portais. Você abre portais com a pemba, você fecha portais com a pemba, você usa essa pemba para cruzar o corpo dos assistentes, o corpo das pessoas. O pó de pemba pode ser usado para cruzar o terreiro, que também é muito costumeiro, mas somente com a pemba consagrada. Pemba sem consagrar é apenas um giz, é apenas um instrumento de riscar o ponto. Agora, a força mesmo só vai estar numa pemba consagrada. Em tempo, antes da gente terminar, qual a diferença da pemba branca e das pembas coloridas? É a mesma coisa, você também consagra da mesma forma. A única coisa é que a pemba colorida ela vai ter uma adição ali de corante, por isso que ela vai ser colorida. E aí vai ser mais ligada àquele orixá. Ah, eu tenho uma pemba azul para fazer para Iemanjá, uma pemba verde para Oxóssi. Aí vai mais de você, mas toda pemba tem o mesmo valor, tem a mesma força, desde que ela seja devidamente consagrada. Agora, se você quiser saber como consagra essa pemba, se você quer saber como utilizar uma pemba corretamente, ou se você quiser saber sobre tantos e tantos pós que a Umbanda utiliza, procure um terreiro. Um abraço, saravá e até mais. Nós temos fé, Um filho de pemba que tem luz, nós temos luz. para iluminar nosso lugar.